Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Você já se sentiu tão inseguro ou duvidou tanto da sua capacidade, ou em outra situação você se criticou tanto ou se comparou tanto com outra pessoa que você acabou esquecendo do seu valor? Então, autoconfiança não é sobre você ser perfeito ou sobre você nunca errar. A autoconfiança, ela surge quando você pode olhar para as suas forças e para as suas fraquezas, para a sua luz e para as suas sombras. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre esse tema. A autoconfiança, ela não é uma máscara que a gente coloca para ir para o mundo de força, de fortaleza, de segurança, aquela máscara que a gente mostra que a gente sabe tudo, que a gente não tem dúvidas, mas a autoconfiança, ela é essa possibilidade de poder saber realmente quem somos no momento presente, estar consciente de quem nós somos, daquilo que a gente pode. Fritz Perls tem uma frase muito interessante. Ele é o pai da Gestalt terapia e ele fala assim: eu sou eu e você é você. Eu não estou aqui para atender às suas expectativas, nem você está aí para atender às minhas expectativas. Essa frase, ela é muito interessante, ela é muito importante da gente refletir, porque muitas das vezes nós estamos na vida buscando atender as expectativas de outras pessoas, dos nossos pais, de pessoas que são importantes para nós, dos nossos familiares, e a gente vai vivendo buscando atender essas expectativas e muitas das vezes se distanciando de quem nós verdadeiramente somos, de quem verdadeiramente nós queremos ser, daquilo que pensamos, daquilo que entendemos, mas para não desagradar o outro, para não sermos rejeitados, dependendo da relação que é estabelecida, a gente começa a agir para atender expectativas, próximo daquilo que a gente acha que aquela pessoa deseja de nós. E de alguma forma vamos nos distanciando de quem verdadeiramente somos. E dentro dessa condição de nos distanciar de quem nós somos, nós vamos ficando fragilizados, inseguros, porque não tem conexão aquilo que a gente está fazendo com aquilo que de fato nós queremos fazer, com aquilo que de fato nós somos. E dependendo de quão distante nós estejamos de nós mesmos, nós vamos para a vida perdidos, sem saber de fato o que queremos. E aí começamos um projeto, paramos, recomeçamos em outro, mas não encontramos sentido naquilo que começamos a fazer novamente, e a gente fica na vida às vezes indo ou andando em círculos, como é muito falado, porque de alguma forma a gente está distante, está desconectado, a gente se perdeu de nós mesmos. Então, quando a gente pensa nessa autoconfiança, é quando a gente deixa de buscar validação externa, quando a gente começa a entender que a gente não tem que viver para o outro, para atender expectativas do outro, para que o outro nos aceite, para que o outro não nos julgue, para que o outro não se afaste de nós. É quando nós entendemos que nós precisamos viver para nós mesmos e aí encontrar o nosso caminho, mesmo que nesse caminho que a gente vai trilhar, a gente vai errar, a gente vai se ver em situações desafiadoras, a gente vai ver as nossas falhas, as nossas sombras, mas também quando a gente se depara com elas, é o momento que a gente tem ali para refletir, para transformá-las. Então é o momento que a gente começa a construir a nossa própria história, a construir quem de fato nós somos. E quanto mais a gente vai se conectando conosco, a gente vai se sentindo mais seguro, mais fortalecidos nesse processo. E é um processo que ele acontece bem devagar, paulatinamente. Quando a gente começa a ganhar consciência que a gente está vivendo mais para o outro do que para a gente precisa começar no nosso dia a dia a se voltar. Então,
Um exemplo é quando você está no trabalho e você, de alguma forma, diz sim para solicitações de colegas, para coisas que eles deveriam fazer, mas que eles já perceberam que você é um tanto inseguro, que eles podem pedir que você faz. Então eles vêm te solicitar alguma coisa e você vai aceitando. Então você chega no momento que você está sobrecarregado e a autoconfiança ela começa a surgir quando você se dá conta disso, né? Eu tô sobrecarregado porque eu tô aceitando coisas que não são para eu fazer, que não são para mim. São tarefas dos meus colegas e que eles podem dar conta como eu estou dando conta das minhas atividades, das minhas tarefas, dos meus afazeres. Então é nesse momento que você começa a ganhar consciência e você começa ali a estabelecer limites, a você perceber os seus limites, tomar consciência dos seus limites e aí você vai construindo isso devagar. Eu vou precisar começar a colocar limites aqui nas nossas relações. E nesse primeiro momento pode ser difícil, pode ser desafiador, porque você vem de alguma forma acostumando ali a fazer isso. Os colegas também estão acostumados a que você aceite as tarefas dele, então colocar não é desafiador, porque você vai falar o seu primeiro não e eles ainda vão insistir novamente, você vai ter que sustentar o não algumas vezes. Isso gera um certo desconforto, pode estremecer as relações ali no trabalho, mas é algo que você vai precisar ir construindo devagar, se conectando com você, se conectando com as suas necessidades. E essas necessidades, né, o sentido que eu estou falando de necessidades, que é um estado interno, são os nossos desejos que a gente de alguma forma experimenta. E tanto no nível físico, emocional, relacional, nós temos necessidades. Então, nós temos necessidade de descansar, o nosso corpo ele tem necessidade de descansar. Então, para isso, eu preciso colocar limites em alguma coisa. Eu preciso não ter tantas tarefas, ou preciso pausar as tarefas em determinados momentos, ou eu tenho necessidade de me alimentar, então eu preciso fazer com que eu consiga me alimentar, eu preciso ir preparar a minha alimentação, eu preciso pedir algum lanche, alguma coisa. Então todos nós temos necessidades que a gente precisa buscar atender essas necessidades. E quando a gente se negligencia ou não atende essas necessidades de pausa, de colocar limites, de descansar, ou por vergonha, ou por sentir culpa, ou por medo de rejeição, a gente vai se fragilizando, a gente vai deixando de se nutrir, de atender as necessidades que nós temos. E para você viver de forma consciente ou desenvolver a sua autoconfiança, você sempre vai precisar olhar para essas necessidades, para o que você está sentindo, olhar para o seu mundo interno e buscar, de alguma forma, atender essas necessidades. Então, o primeiro passo é você tomar consciência das suas necessidades, daquilo que você está sentindo. Eu estou me sentindo sobrecarregado, eu preciso parar, eu preciso descansar. E a partir daí, você assumir a responsabilidade que é só você que vai poder colocar limites nessa situação. É só você que vai poder agir para intervir nessa situação. Ninguém vai fazer isso por você, porque muitas pessoas ficam esperando que o outro tenha bom senso, que o outro tenha consciência, e isso às vezes não acontece. Às vezes a gente encontra alguém legal que tem consciência, mas grande parte das pessoas não. Então é importante que você traga para você a responsabilidade de estabelecer os limites, de cuidar da situação, e a partir daí esse movimento, né, de agir, de falar, de se posicionar, de colocar não, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou fazer isso para você, eu tenho minhas tarefas e eu estou muito ocupado aqui, ou eu vou me concentrar nas minhas tarefas, de partir para a ação. Então são 3 etapas, né? Essa primeira etapa que é de tomar consciência, que isso é muito importante,
A segunda etapa é de você se autorresponsabilizar, cuidar da situação, não deixar na mão do outro, que o outro tenha bom senso ou tenha consciência, ir para a ação, poder ver os meios que você tem de buscar recursos, de buscar ajuda, para você colocar em prática isso que você percebeu que precisa fazer para aquela situação se encaminhar, para resolver. Então isso é muito importante você buscar para você resgatar a sua autoconfiança. E não é um processo simples, você vai encontrar desafios nesse processo de resgate da sua autoconfiança, mas é um processo que você precisa fazer assumindo uma postura de autoaceitação, de não se comparar, de não se criticar quando você falhar, de você aceitar também as suas sombras quando você vê que tem coisas em você que você precisa melhorar, que não estão tão alinhados com os seus valores, com aquilo que você acredita que é importante. Então é um momento que você olha, que você enxerga, mas ao invés de você se criticar, ao invés de você se depreciar ou colocar na negação e não cuidar daquilo, é o momento que você olha e você, eu tô fazendo isso, isso não é legal, eu vou trabalhar nisso, vou tentar fazer diferente, eu vou buscar ou vou buscar ajuda para eu mudar isso em mim. Então é um momento que você assume, mas não numa postura de crítica, mas numa postura de cuidado, numa postura de viver ali aquela situação, integrando quem de fato você é e podendo transformar as áreas que você não estão alinhados com aquilo que você quer. E principalmente também viver no presente, viver o hoje. Tem muitas coisas que a gente traz da nossa história que vai afetando o nosso presente e é importante que a gente faça esse processo de atualização para a gente tá aí agora, o que eu posso fazer hoje, o que está na minha competência, o que está na minha alçada nesse momento, do que eu posso fazer hoje, porque é aqui que está o nosso poder de ação, nosso poder de intervenção para transformar a nossa vida, para ir resgatando a nossa confiança, mesmo que a gente venha de histórias onde a nossa confiança ela foi tolhida, onde a gente se sentiu compelido a agir de uma determinada forma para agradar a outras pessoas, para se sentir pertencente. Tem situações que a gente se sente que a gente precisa agir de uma outra forma, ser uma outra pessoa até, para que a gente tenha um ambiente possível de se estar. Então, a gente precisa olhar para a nossa história, ver tudo que aconteceu e poder ver agora o que eu posso fazer por mim para que eu possa viver de acordo com aquilo, com quem de fato eu sou, com quem de fato eu sinto segurança, com aquilo que de alguma forma me faz me sentir seguro, vivo, contente, conectado comigo. Esse é o grande desafio de poder olhar para tudo isso e integrando a própria história, transformando aquilo que precisa ser transformado e fazer isso com muito afeto, com muito cuidado, com uma autoaceitação de todo o seu processo, de toda a sua história, mas se direcionando para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer se transformar. Espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua reflexão, com seu ganho de consciência, porque a nossa transformação começa aqui, quando a gente ganha consciência de alguma coisa, quando a gente está vivendo no automático, a gente continua ali reproduzindo as situações, mas quando a gente começa a perceber que a gente pode fazer diferente, é onde a gente de alguma forma tem a possibilidade de começar a mudar. Espero que esse vídeo tenha contribuído com esse seu processo de ganhar consciência e quero te pedir para você curtir o nosso canal, se inscrever se você ainda não for inscrito e se você achar que esse vídeo pode contribuir com outra pessoa, eu te peço que você compartilhe esse vídeo e continue conosco aqui até o próximo vídeo. Um abraço!